E acho que uma pergunta inicial que eu queria já dar esse pontapé é provocar aqui vocês um pouco sobre, para a gente conhecer, né? Tipo, explicar quem faz parte desse ecossistema de inovação especial no Brasil, né? Quais são os agentes? Quais são os atores? Será que a Tami acho que vai conseguir nos ajudar a responder? Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Queria agradecer aí o convite. É um prazer estar dividindo a mesa com vocês, né, e tratando desse tema tão relevante. Essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante, né, para começar aqui a nossa conversa. E aí eu vou falar não só, vou dar um passo atrás e falar não só do ecossistema brasileiro, né, mas em geral todos os ecossistemas de inovação, eles têm determinadas premissas, né, que fazem com que eles tenham sucesso ou não, né, alguns pilares. E aí eu diria que o primeiro deles é a educação, né, é a base de tudo. Educação, legislação aqui no Brasil é algo que a gente está caminhando, né, a gente teve aí o marco legal recente, que talvez a maioria de vocês já tenham tido algum contato. Educação, legislação, a presença de empresas, e aí empresas não só startups, né, empresas de alto impacto tecnológico, mas também empresas que possam ser compradoras, digamos assim, clientes, né, dessas tecnologias. Capital, que aí é onde a minha divisão especificamente também entra, e aí capital de diferentes naturezas, né, seja ele do governo ou capital privado também, acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Então, essa é a parte dos tangíveis, né? Nenhum ecossistema sobrevive sem ter esses pilares. E aí a gente tem também a parte dos intangíveis, né? Que aí entra a questão da regenerabilidade, né? A capacidade do ecossistema se regenerar, dos fundadores, enfim, passarem seus conhecimentos para frente e tudo mais. A questão da diversidade, que a gente sabe que é muito importante também e é bem definitivo e cada vez mais estudos aí apontam que é algo que faz a diferença, né, no sucesso de um ecossistema de inovação. Então, tendo dito isso, assim, agora de maneira mais tangível, aqui no Brasil a gente tem, né, vários atores, falando do pilar de educação, as universidades, as próprias ICTs, né, no pilar aí de empresas a gente tem, né, um ecossistema interessante, tanto de empresas e um crescente agora também de startups. Temos também um pilar de suporte, né, que são empresas, instituições que não necessariamente são de capital, mas que ajudam as startups a se desenvolverem, então aceleradoras, incubadoras, né, aí é onde também a Firjan e todas as federações se inserem, né, então são instituições que dão suporte de maneira mais transversal esse ecossistema se desenvolva, né? Então, tendo dito isso, eu vou até falar um pouco agora sobre o nosso trabalho aqui na Firjan, como a gente vem se inserindo nesse ecossistema. Vou pedir, por favor, para colocar minha apresentação. É uma apresentação bem rapidinha, só para a gente se contextualizar, né? Então, eu vou até voltar, o Léo já me apresentou, mas eu vou falar Então, a Firjan, ela trata a inovação, né, por diferentes gerências e diferentes áreas aqui dentro da Firjan tratam do tema inovação. Eu, especificamente, trato da captação de recursos, né? Então, a gente apoia empresas no mapeamento de recursos disponíveis para o desenvolvimento de projetos, né? E a gente apoia a construção desses projetos, né? E por recursos, vou falar um pouco sobre isso durante a apresentação. Por recursos, eu me refiro a recursos próprios, então a Firjan tem alguns recursos que ela que ela disponibiliza, né, para o desenvolvimento de projetos, e aí de projetos de cunho tecnológico, né, para pesquisa e P&D, pesquisa e desenvolvimento, e aí não só para startups, mas tem bastante coisa também para startups. Então, fazemos essa gestão do nosso recurso próprio e apoiamos também a empresa a buscar recursos de outras fontes, né? Então, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. Então, deixa eu tentar aqui passar o slide. Bom, então aqui, voltando, né, para a nossa definição de ecossistema de inovação, a Firjan se coloca, assim como a maioria das federações, né, do Brasil, se coloca de maneira transversal
como um hub empresarial, né? A gente tem o pilar de conteúdo, então existem, e aí muita gente não sabe disso, mas a Firjan tem institutos de inovação e institutos de tecnologia. Na verdade, a Firjan tem alguns, né, que ficam aqui no Rio, mas na verdade existe uma rede, né, de institutos de inovação que fazem P&D aplicado, né, uma rede de 35 institutos de inovação no Brasil. Então, a gente entra, né, no ecossistema com essa parte, são ICTs, né, esses institutos são ICTs que não trabalham com a inovação pura, né, a ideia é a inovação aplicada, né, para a utilização na indústria. Então, a gente trabalha com essa parte de conteúdo, com a parte de conexões, então a gente procura cada vez mais, e a gente tem instrumentos até financeiros para fazer isso, a gente procura cada vez mais cooperação com a academia, né? Então aí nesse slide tem, vocês podem ver alguns dos nossos parceiros, né? Nos nossos programas e nos projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente desenvolve para a indústria, sempre com uma indústria parceira. E, por fim, o ambiente de negócios, né? Porque todo o nosso desenvolvimento visa, no fim do dia, atender a alguma demanda da indústria, né? Então, isso aí, no fim do dia, o que se espera é isso, né? A inovação que gere nota fiscal, né? A gente acha que tudo é muito complementar. A universidade, por exemplo, tem, né, o papel da pesquisa pura, mas a nossa é um pouco diferente, né? Justamente aquela inovação aplicada. Esse é o papel dos institutos. E a nossa área de captação de recursos se insere aí na parte de conexões com financiadores, né? E aí financiadores de diferentes naturezas. A gente faz projetos com recursos da FAPERJ, né, da FINEP, até em alguns casos recursos de instituições internacionais, e também com os recursos próprios nossos do Senai, que são destinados a esse propósito, né? Então, aqui, falar um pouco bem rapidinho, sobre como a Firjan olha a parte de inovação, né? E aí eu falei sobre os pilares, né, de um ecossistema de inovação. A gente se insere aí para complementar e para agregar em vários desses pilares, né? Então, a Firjan olha inovação em 3 grandes frentes, né? Eu vou começar da terceira. A terceira delas é a parte de competências educacionais. Então, a gente tem, né, o Senai, olhando para essa parte de desenvolver, né, competências aí para inserção nesse novo mercado de trabalho, né? Então a gente está sempre procurando olhar o que há de tendência e trazer isso para os nossos cursos, tanto os cursos técnicos quanto agora a Faculdade Senai, né? A parte de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, a gente também se insere aí, principalmente através dos nossos institutos de inovação, e eu com prazer posso falar um pouco mais a respeito da competência de cada um deles, né? Agora eu estou falando bem em linhas gerais, mas depois a gente pode aprofundar um pouco mais em quais estão aqui no Rio e também em outros estados. E, por fim, né, o primeiro é a parte de novos modelos de negócios e nova economia. Esse é uma parte daqui que é responsável, que a instituição responsável é a Casa Firjan. Então, não sei quantos aqui que estão nos ouvindo já tiveram contato com a Casa Firjan, mas a Casa Firjan ela é única também no Brasil, né? Não existe nada, os institutos de inovação estão espalhados por todo o território nacional. A Casa Firjan ela só existe aqui no Rio e é uma casa que tem como objetivo justamente esse olhar de futuro, né? Então, trazer para a base industrial e para a sociedade como um todo estudos de tendências, né? Cursos sobre novos modelos de negócios, né? Eventos que debatem aí conceitos sobre a nova economia. Então, a ideia é essa, né? Inovação enquanto conceito, né? Então, dessa forma, né, com esses 3 principais pilares, a instituição espera contribuir aí de maneira, né, diversificada para o sucesso desse ecossistema de inovação. Passando aqui o slide, está um pouquinho lento. Então, vou passar aqui rapidinho. Essa é a parte dos institutos de inovação, né? Esses institutos, eles têm uma parceria com o Fraunhofer, né, que é uma instituição da Alemanha. Então, anualmente, os institutos sofrem auditoria da Fraunhofer. E, como vocês podem ver, tem diferentes competências aí, né? Aqui no Rio, a gente tem os sistemas virtuais de produção, Química Verde, inspeção e integridade de materiais,
e a parte de biosintéticos. Então, a gente tem aí esses institutos no Rio, e a ideia é que eles têm, no Brasil inteiro, eles têm competências complementares, né? Então, é muito comum que a gente capte recurso para um projeto que é desenvolvido parcialmente aqui no Rio e parcialmente em outros estados, né? Porque inovação é isso, né? E o interessante é que o Senai, né, enquanto a maioria das pessoas conhece, o Senai enquanto instituição de educação, ela tem cursos replicáveis, né, no Brasil todo, mas no que se refere a institutos de inovação, não é replicável, né? A ideia é que cada instituto tenha realmente a sua vocação e que eles se complementem, né? Então, essa é a ideia. Só para o próximo. Além disso, falar um pouco aqui, que acho que é algo interessante, que é desenvolvido pela minha divisão, né? Como eu disse, a gente faz a parte de captação de recursos, e algo que a gente vem fazendo recentemente, né, a partir de 2018, e que tem tido muito sucesso, é justamente essa conexão entre grandes empresas e startups, né? Porque às vezes pode existir um ecossistema robusto, mas é importante também que existam esses elos, né? E esse bloco de suporte, né, no qual a Firjan se encaixa, se vê muito com esse papel, né, de facilitar conexões. Então, a gente tem um instrumento, né, que se chama o Edital de Inovação e Empreendedorismo Industrial, e que facilita, né, essas conexões. Então, a gente tem recurso do próprio Senai para financiar o desenvolvimento de soluções para grandes empresas por startups, né, dentro dos nossos institutos. Então, esse edital nosso, né, que é recurso próprio, ele é bem interessante, é recurso parcialmente nosso, parcialmente da indústria âncora, né, que a gente chama. Aí nesse slide vocês podem ver alguns exemplos de indústrias âncoras com as quais nós já trabalhamos. Em geral, são indústrias até tradicionais que veem, né, na Firjan aí uma maneira de mitigar o risco, né, de trabalhar com inovação, porque a gente sabe que ainda é uma questão, né, algumas empresas, enfim... Não algumas empresas, né? De fato, a inovação é risco, né? E para trabalhar e ter sucesso com a inovação, a gente sabe que precisa abraçar o risco, né? Então, algumas grandes empresas tradicionais vêm nos buscando para começarem a trabalhar com startups, né? E aí, esse edital funciona da seguinte forma: a gente espelha o investimento, né, da empresa. Então, por exemplo, se a empresa coloca 1,5 milhão para o desenvolvimento de soluções, a gente replica, e aí fica um edital de 3 milhões. O edital é lançado para o ecossistema, né? As startups sugerem as soluções e a gente desenvolve, dá um apoio tecnológico para o desenvolvimento dessas soluções dentro dos nossos institutos. Então, com isso, a gente reduz, né, o risco tecnológico, a partir do momento que a gente tem aí um quadro, né, bem robusto de mestres e doutores trabalhando nos nossos institutos com pesquisa e desenvolvimento. Então, redução do risco tecnológico e redução do risco financeiro também, né? Porque a gente entra junto aí nesse financiamento do projeto, da solução. Passando aqui o slide. Bom, aqui falando um pouco sobre a parte de captação de recursos, né, especificamente. Nossa área vai fazer 3 anos agora, já atendemos pouco mais de 50 empresas e mais de 50 milhões em recursos captados, né, para desenvolvimento de projetos em tecnologia e inovação. E aqui, falando um pouco, né, ainda no contexto de ecossistema, falar um pouco de onde estão os recursos no Brasil, né, que tipos onde a gente olha e busca recursos para apoiar essas empresas. Não vou entrar aí no detalhe do slide, porque, né, o nosso tempo é curto e tem, né, outros colegas aqui certamente vão também falar um pouco mais sobre fontes de recursos, mas basicamente a gente trabalha com essas 3 grandes linhas, né, os recursos do próprio Sistema S, e aí o edital de inovação é um deles. A parte de suporte direto também, que são as linhas tanto linha de crédito quanto editais, né, de fundo perdido, e a parte de suporte indireto a gente também trabalha, então dando apoio aí a empresas a terem acesso a incentivos fiscais, dando apoio também a empresas que têm interesse em utilizar o recurso obrigatório, né, investimento obrigatório de agências reguladoras, então a gente dá aí todo esse suporte. Então, é basicamente isso, já está aqui, acredito que meu tempo já está se esgotando. Isso aqui eu vou deixar para falar um pouco mais no final, né, sobre tendência de futuro aí, e porque é tão importante inovar, mas eu fiquei bem
impressionada, né? Porque nós, na Feijão, cada vez mais investimos em inovação, porque a gente sabe que agora é uma questão de sobrevivência, né? Então, achei bem interessante aí esse dado da Fortune 500, né? Isso é a média de idade das empresas que constam nessa lista, né? Então, 1937, 75 anos, 2011, 15 anos, isso é média, né? Em 2030, até para a gente, eu acho que é difícil imaginar isso, né? A média de idade da empresa, das empresas do Fortune 500 em 2030, a ideia, a previsão é que seja de 2 anos. Então, isso é só para ilustrar, né, que realmente a agilidade, né, e essa característica própria das empresas startups é algo que é uma tendência agora sem volta, né? Então, é basicamente isso. Queria agradecer. Eu vou ficar por aqui para depois responder as perguntas. E é isso, Léo. Está com você. Legal, legal, legal. Eu fiquei bem feliz que no início você tinha comentado e deu para perceber a respeito dessa diversidade, né, dos atores e agentes do ecossistema. E eu fiquei assim realizado vendo aqui o nosso painel que por consequência temos uma diversidade também nos participantes, Sim, né? Então fiquei bem atores. feliz dessa composição aqui também. Eu vou fazer rapidamente uma pergunta para ti, Tami. Só para a gente fechar, você tinha comentado sobre como a Feijão, enfim, desenvolveu essa ferramenta que facilita a conexão de grandes empresas com esse ecossistema de startup através dessa composição de edital, etc. Você percebe que esse acesso ele está além também das grandes empresas, ele também se estende para as médias empresas, isso está acessível hoje no mercado brasileiro para as pequenas e médias empresas? Como é que você percebe esse movimento? Bom, Ou isso é foco nas grandes empresas? Se as grandes empresas foco em começar a trabalhar com startups, né? Em Inovação aberta, né? Isso, exato. Sim, eu sinto que, assim, de fato, né, as empresas veem que inovação aberta é um caminho sem volta, né? A questão da inovação intramuros, ela ainda existe, mas as empresas começam a perceber cada vez mais, né? Até em função, assim, da velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? Uma empresa grande, em geral, ela não tem a mesma agilidade, né? Via de regra, né? Ela não tem a mesma agilidade para inovar do que uma startup, seja por questão de processos, né, internos, né, burocracia, questão de obtenção de aprovações, né? A gente sabe que, às vezes, a tomada de decisão não é feita localmente, é feita até em outro país, então com isso, a empresa perde um pouco de agilidade ali para o desenvolvimento de novas soluções e para a inovação. Então, as empresas vêm abrindo os olhos, né, para essa questão da inovação aberta e da cooperação, né, com pequenas empresas, com ICTs. Então, a gente vem vendo que isso está cada vez mais em voga, né? E o nosso instrumento ele vem justamente para facilitar isso, né? Porque algumas empresas mais tradicionais elas têm essa intenção, elas reconhecem que poderiam se beneficiar, né, de trabalhar com startups, seja pela diversidade, seja pela questão da agilidade, né, enfim. E seja até por uma questão mesmo de posicionamento, né, porque outras empresas estão trabalhando, então isso também acaba sendo um motivo pelo qual as empresas buscam, e aí o nosso instrumento ele entra justamente para reduzir esse risco, o risco tecnológico, porque às vezes a startup, né, gostaria de trabalhar com startup, mas a startup às vezes não tem uma estrutura, né, para fazer um P&D robusto, então a gente reduz esse risco, né, disponibilizando nossa rede de institutos, e a gente reduz o risco financeiro a partir do momento que a gente, né, através desse instrumento específico que eu trouxe aqui, a gente tem outros, mas às vezes é difícil, né, eu tive que funilar aqui os exemplos que eu traria, mas e aí, enfim, reduz o risco financeiro através desse espelhamento aí do investimento da empresa. Então, muito obrigado, Tami. Muito obrigado. Acho que respondeu sim a pergunta. E assim, bom, saber que essas transformações culturais das grandes empresas a gente está seguindo um caminho, né, um rumo único de fomentar e estimular mais esse modelo de inovação aberta, porque o compartilhamento dessas informações, esses incentivos, a gente vai descobrir novos serviços e produtos que se adequem aqui à nossa sociedade e às demandas das empresas.